Olá, pessoal! Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Ju do Bate-Papo com a Ju e hoje eu vou abordar um tema um pouco complicado e que muda não só uma vida, mas que muda a vida de uma família inteira, que é a questão da mãe ir trabalhar fora ou a mãe ficar em casa cuidando do filho. Eu espero muito que vocês gostem e continuem assistindo. Bom, a primeira vez que eu sentei para conversar sobre esse tema com o Iago foi quando eu ainda estava grávida da Milena. Foi quando a gente sentou e colocou no papel sobre como seria depois que a Milena nascesse. Se a gente ia colocar em creche particular, se a gente ia colocar em creche pública, se a gente ia colocar alguém para cuidar dela, ou se eu ia ficar em casa para ficar com ela. A legislação, não só na minha empresa, mas na grande maioria, só dá o direito para a mãe ficar 4 meses com o bebê. E 4 meses, gente, se você for ver um bebê de 4 meses, é muito inofensivo ainda. E a gente tem muito medo de deixar esse bebezinho, né? Que é praticamente a gente sente como se estivesse abandonando ele pra ter a nossa rotina, pra voltar à nossa vida normal. E quando a gente se viu nessa situação de ter que tomar essa decisão, a gente preferiu primeiro fazer as contas pra ver como seria. Porque até então, naquela época, eu tinha muito medo de deixar alguém dentro da minha casa cuidando da minha filha, eu não confiava. E também tinha a questão de que eu não tinha quem pudesse ficar com ela também para que eu voltasse a trabalhar. Enfim, colocamos no papel, vimos que o meu salário seria só para manter a Milena, tanto na creche quanto para alguém ficar com ela. O custo que eu ia arcar com isso ia ser só a parte do meu salário. E a parte do salário do Iago ia ser só para cuidar da casa, as despesas básicas para manter o nosso lar. Depois de todo o cálculo feito, depois de tudo organizado, quando chegou o dia de eu voltar a trabalhar, eu fui para o meu antigo serviço e pedi a minha demissão. Gente, quando as coisas começaram a acontecer, foi totalmente diferente do que a gente tinha planejado. Depois de um período, a gente percebeu que não era exatamente assim. A gente passou por muita dificuldade e passa até hoje. Quando eu me vi na situação de não ter dinheiro e que também eu não poderia ficar pedindo dinheiro pro Iago, porque eu sabia que o nosso lar exigia muito mais do que um simples desejo ou uma simples vontade, que eu percebi que como é difícil uma única pessoa manter uma casa inteira. O Iago, ele se cobrava muito e se cobra até hoje. E eu também me cobro muito em relação a despesas desnecessárias. E quando a crise se instalou no nosso país, ficou muito mais complicado para ele manter a nossa casa. A gente ficou sem lazer, eu fiquei muito trancada dentro de casa, porque a gente não tinha condições de eu ficar saindo. E a Milena também era muito pequena, não dava para ficar indo para todo canto com ela. A Milena novinha, ela não interagia muito comigo, ela não me dava muita atenção, ela exigia mais de mim. Mas enfim, eu vou falar os pontos positivos e negativos de eu ter tomado essa decisão. Para as mães que também estão com a dúvida se param de trabalhar ou não. Então eu vou falar o meu ponto de vista, pode ser diferente de uma outra mãe que esteja em casa ou de uma mãe que esteja trabalhando, mas eu vou falar o meu ponto de vista e também vou colocar algumas perguntas para algumas mães pensarem e responderem para si. O primeiro ponto negativo de ter largado o meu trabalho para ficar em casa é que eu realmente me vi sem dinheiro para nada. Quando a gente depende de alguém, a gente se sente desconfortável de ficar pedindo as coisas para a pessoa. E não é mais, eu não vou tocar muito nesse assunto, mas é mais na questão de que a gente se vê sem dinheiro para nada. Nem para matar uma vontade, né, de gastar com determinado tipo de coisa, nem para comprar alguma coisa que a gente queira para agradar até mesmo o nosso companheiro, para agradar a nossa filha. A nossa carteira também, em segundo ponto, ela fica, né, sem nenhum registro durante o tempo que você ficar sem trabalhar. E isso também, quando você voltar para o mercado de trabalho, pode ser um problema. O terceiro ponto negativo é que a gente se sente muito sozinha. Por quê? Você fica o dia inteiro dentro da sua casa. O seu esposo está trabalhando, então ele não pode ficar no celular o tempo todo conversando com você. Tem empresas que nem deixam ficar com o celular. Seus pais também provavelmente trabalham. Seus amigos também. E você conversa com quem? Com ninguém.
Você só fica naquele mesmo ambiente, trancada, porque hoje a segurança do Brasil é muito complicada, então a gente fica trancafiado dentro de casa, com medo de tudo e com um bebezinho no colo. O quarto ponto negativo que eu vi também foi o seguinte: como a gente não tem dinheiro pra esbanjar e nem pra fazer nada, né, que gaste, e hoje tudo que você vai fazer tem um gasto. Nos finais de semana que você poderia ter um lazer, que você poderia, né, fazer alguma coisa com seu filho, você não consegue fazer. Esses foram os pontos negativos. Os pontos positivos, né, porque eu só falei coisa ruim até agora. Mas os pontos positivos de você ficar em casa com seu filho é o primeiro: você se sente confiante de ser você que está ali. O que isso quer dizer? Você sabe que é você que tá ali cuidando. Se alguma coisa der errado, você vai ter que se virar nos 30 para reverter a situação. Um exemplo, a alimentação. Quando você faz a introdução alimentar do seu bebê, você sabe o que você tá dando para ele, você sabe se aquilo vai dar alergia ou não. Se você coloca o bebê novinho na creche, ele faz a introdução alimentar na creche, muitas vezes você não sabe o que o bebê comeu. Aí o bebê volta para casa todo empolado, cheio de alergia. E você não sabe do que é aquela alergia. E isso é muito complicado. O segundo ponto são as doenças. Em creche ou, né, se alguém cuida, alguma coisa assim, a criança ela tem muito contato com outras pessoas. Então, quando ela tem contato com outras pessoas, é muito mais fácil dela ficar doente. Outra vantagem que eu encontrei de ficar com a Milena em casa foi a amamentação. Eu ainda consigo amamentar a Milena. Muitas mamães, quando voltam a trabalhar, o bebê acaba largando o peito, acaba deixando de mamar, porque tá ali no dia a dia, utiliza a mamadeira e acaba tendo a confusão de bicos. Eu também vou falar sobre isso em outro vídeo. Essa confusão de bicos acaba fazendo com que o próprio bebê largue a amamentação. É muito triste isso para uma mãe, você ter a vontade de querer amamentar seu filho e não conseguir porque ele simplesmente perdeu o interesse. Outro ponto positivo que eu encontrei foi que eu consigo aproveitar tudo da Milena, todas as fases. Tudo bem que quando você trabalha você também consegue, mas tem muitas coisas que você vê de primeira e que é você que tá ali vendo de primeira, sabe? Como o primeiro passinho, falar, as atitudes, e eu acho isso muito legal. Um ponto negativo em relação a isso: quando a criança tá na creche, as atividades e o contato com outras crianças é muito interessante. E eu ficando dentro de casa, a Milena não tem isso. Outro ponto positivo que eu encontrei foi que eu que faço tudo por ela. Então, eu que faço as atividades, eu que faço a introdução alimentar, eu que faço tudo. Eu não tenho aquela insegurança dela ser machucada, eu não tenho aquela insegurança de alguém estar fazendo algo que eu não queira que faça, como dar algum alimento que eu não goste, que ela coma, e dentre outras coisas. Eu tô mais resumindo aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Esses são os pontos que eu vi de positivos e negativos. Tem muitos outros, mas vai ficar muito longo para eu falar aqui com vocês. O primordial é as perguntas. Muita gente me pergunta o que eu acho e o conselho que eu dou. Eu, na verdade, que faço essa pergunta pra você. Você que tá aí, que tá assistindo o meu vídeo e tem essa dúvida se larga o emprego ou se não larga, esses são os pontos, sabe? Às vezes você larga seu emprego numa posição boa, que você está com um salário bom, e voltar a ter tudo isso é muito complicado. E a gente em casa, a gente acaba deixando um pouco o estudo de lado, porque a gente não tem condições de estudar. A gente pode procurar, pesquisar, tudo, ler, mas a criança, como ela exige muito, a gente acaba perdendo um pouco o foco. Ela só tem a gente para fazer as coisas por ela. Aí vão as perguntas. A primeira pergunta é: você tá preparada para deixar a sua vaidade de lado para cuidar do seu filho? Essa é a principal. Porque às vezes a gente gosta de se cuidar, de fazer as coisas, de comprar as coisas, de ir ao salão, de encontrar os amigos, de sair para jantar. O segundo ponto é: você tá preparada para ficar em casa sozinha com o seu bebê? Eu digo sozinha porque no meu caso eu fico sozinha. Eu não tenho minha mãe morando comigo, eu não tenho meu pai morando comigo, eu não tenho um amigo morando comigo. É só eu, meu esposo e minha filha. Então você tá preparada para ficar em casa sozinha, dedicando o seu tempo pro seu filho?
Porque assim, você dedicar um tempo pro seu filho é você saber que... Olha lá, olha lá. Você tem que estar com um psicológico bom para você passar coisas boas para o seu filho. Porque você ficar em casa sozinha e você entrar numa depressão é bem pior, e você não vai conseguir passar nada de interessante. Então a solidão dentro da nossa casa, ela é muito constante. Então você tá com um psicológico bom para isso, de você largar tudo para cuidar do seu filho, e você saber que você vai ver pouco o seu marido, porque muitos esposos hoje fazem faculdade, trabalham, então passam muito pouco tempo em casa. Realmente estar sozinha, só você e seu filho, e você conseguir passar coisas boas para ele, fazer atividades com ele, e quando ele estiver num momento de confusão, de estresse, você conseguir acalmá-lo, sendo que você precisa também estar calma. É uma pergunta muito complicada essa. Você não tem ninguém para deixar para cuidar do seu filho? Você já pesquisou uma creche bacana para você colocar ele? Para você se sentir confiante e não ficar também atormentada dentro do seu serviço achando que está acontecendo alguma coisa com ele? Essas são as minhas perguntas. Eu coloquei tudo isso, mas eu vou colocar outro ponto. Eu vejo amigas minhas que trabalham e que tem essa necessidade de trabalhar porque realmente o marido não consegue manter o lar sozinho, porque quer dar tudo de bom e do melhor para o filho, não só na atenção, mas também na parte financeira, que quer juntar dinheiro e tudo mais. Então eu acho isso maravilhoso, eu tenho muitas amigas que são assim. Eu só tenho a parabenizar, porque é uma barra você se ver, se podar de ter esse momento gostoso, filho, para você trabalhar, para colocar dinheiro em casa. E tem muitas mães que não têm parceiros e que tem que trabalhar porque tem que dar o sustento pro seu filho. E eu acho que o que mais pesou de tudo isso, além do financeiro, é a solidão, né? É muito, muito difícil você estar sozinha dentro da sua casa com um bebezinho pequeno, sem ter ninguém para você conversar, e você realmente ter todo aquele foco pro bebê, e você já se cobra, e é muita cobrança, sua cabeça vira uma bola de neve. A solidão é terrível, é terrível. Por Deus ser tão maravilhoso, que no apartamento que eu morava, eu tinha minha vizinha Kelly, que também fazia altas loucuras comigo pra gente ter um lazer, porque ela também era a do lar, ela também ficava no lar pra cuidar da filhinha dela, da Isabela. Um beijo pra vocês, sinto muita saudade de vocês. Eu também tive um grupo no WhatsApp de mamães, que é o Papo Materno, e as meninas... Eu não vou falar o nome de uma por uma, porque é muita menina, é muita mamãe, mas elas também foram sensacionais comigo, muitas vezes que eu me senti sozinha, e até hoje, quando eu me sinto muito sozinha, eu converso com elas e elas são sensacionais. Elas foram a base de tudo, assim, pra mim, em todos os momentos de angústia, momentos que eu tive medo, que eu não soube o que fazer, que eu não soube como agir, elas estavam lá. E hoje eu tenho a minha vizinha Cris, que ela tem 2 crianças maravilhosas que fazem companhia pra minha filha, porque não só a mãe fica sozinha, mas a criança também. E é maravilhoso, eu só tenho que agradecer vocês. Obrigada por tudo que vocês fizeram e que fazem por mim ainda. Eu tentei passar o máximo de informação possível. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever no canal, porque é muito importante pra mim, para que eu consiga fazer mais vídeos produtivos pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos.